Revelado. O barão desejado faz um pedido incrível à filha de um fazendeiro pobre e rejeitada. Maria sempre foi a artista da família, uma jovem de 22 anos que com cada traço de seu lápis expressava não apenas a beleza da sua pequena cidade na Bahia, mas também a luta silenciosa de seus pais para sobreviver. Enquanto o pai se esgotava sob o sol escaldante da seca e a mãe cuidava dos irmãos em meio ao caos da vida simples, a arte era o único espaço onde ela se sentia livre. Entretanto, seu lar e seus afetos a prendiam, como correntes invisíveis que a impediam de voar. Na festa do Coronel Antunes, Maria teve a chance que sonhara. O salão brilhava em luzes e risos, mas entre aqueles olhares altivos e risadas cínicas, ela se destacou com suas cores vibrantes. Quando seus quadros começaram a atrair a atenção dos convidados, seu coração disparou. Entre aqueles que a admiravam, um homem chamou sua atenção. O barão Eduardo, com seu olhar de quem estava cansado das superficialidades ao seu redor. Quem é essa jovem? Pensou ele, encantado pela intensidade que emanava de cada obra. Maria pintou não apenas paisagens, mas emoções cruas que falavam da sobrevivência, da essência da vida em sua terra. O barão a procurou, e quando a encontrou, o vento parecia suspender o tempo. E ali no quintal iluminado pelo luar, ele fez aquele pedido que transformaria sua vida para sempre. Venha comigo para a cidade grande. Você pode se tornar uma grande artista. Um sonho ao alcance das mãos. Mas por dentro, Maria sabia que isso significava se afastar de tudo que amava. A alegria tornou-se uma tempestade de preocupações. O pai lutando contra a seca, a mãe, com os irmãos a cuidar, como seria deixá-los? Seria egoísmo, pensou. O vão entre as promessas de sucesso e a realidade da vida simples parecia imenso. Enquanto a noite se arrastava, ela acordava nas primeiras horas da manhã, cada respiração pesada de dúvidas. Conversando com seus pincéis, gritava para si mesma: vale a pena ser famosa e deixar tudo para trás? A fama preenche o vazio? O tumulto em sua mente era tão intenso quanto o calor do sol que queimava a terra do pai. As palavras de incentivo dos amigos começaram a soar como uma bandeira hasteada contra uma batalha que não tinha um vencedor claro. As pessoas precisam ver sua arte, disseram. Você não pode deixar essa chance passar. Mas na cabeça dela, uma voz sussurrava: e se você não retorna? E se a sua família não conseguir seguir em frente sem você? Sua realidade era uma linha tênue entre o amor e a ambição. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sabia que a sua decisão seria um divisor de águas. O contraste entre a vida na cidade grande, repleta de brilho e superficialidade, e sua humilde existência na roça a deixava inquieta. E o pior, a dúvida sobre se Eduardo realmente entendia a profundidade de sua escolha a consumia. Ela precisava falar. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, decidiu confrontá-lo. Barão, meu sonho é vasto, mas deixar minha família é um preço que não sei se consigo pagar. A noite do baile não era apenas uma festa, era uma encruzilhada na vida de Maria. Ela olhou nos olhos de Eduardo à beira de um futuro brilhante, mas envolta em sombras das suas raízes. Agora, tudo o que ela queria saber era: será que conseguiria encontrar um jeito de equilibrar seus dois mundos? O olhar de Eduardo permaneceu fixo em Maria, como se ele pudesse ver além de sua confusão. A tensão pairava no ar entre os dois, enquanto os sons da festa pareciam se afastar, dando espaço apenas para o bate-coração de Maria. Ele deu um passo à frente, seus olhos intensos refletindo compreensão e, quem sabe, um toque de esperança. Maria, começou ele, a voz suave, eu vejo sua dor.
E não quero que você sinta que precisa escolher entre o seu sonho e sua família. Existe um caminho que pode levar você a todos eles. Ela franziu a testa, confusa. Como poderia um homem como ele, cercado de luxo e ostentação, entender a simplicidade e a profundidade do amor familiar? E como eu faria isso? Questionou, quase mais para si do que para ele. O que você sabe sobre o dia a dia da minha casa? Sobre lutar contra a seca? Você não sabe o que é olhar nos olhos da sua mãe e saber que ela depende de você. Eduardo deu mais um passo, seus ombros tensos, mas ao mesmo tempo abertos. Você pode levar uma parte de sua vida para a cidade. Você pode pintar para sua família, contar suas histórias através da arte. Eu proponho que, durante sua jornada, você busque inspiração também na vida deles. Mande suas obras de lá, e eles estarão com você em cada traço. A sugestão dele tocou algo profundo em Maria. A ideia de pintar por aqueles que amava, sendo a voz deles em sua arte, acendeu uma chama de possibilidade dentro dela. Mas e se eu não tiver talento suficiente? E se eles precisarem de mim aqui? E se a cidade me engolir? Maria, você brilha de uma maneira que pode iluminar qualquer lugar. O que você precisa é acreditar em si mesma. Ele respondeu com firmeza. E posso ajudar. Não estou pedindo que você se esqueça de sua origem. Estou pedindo que você leve isso consigo. As incertezas e anseios começavam a se dissipar, mas um medo persistia em Maria. O que exatamente ela deixaria para trás? Amores, memórias e a sensação do chão batido sob seus pés. Todo o espaço que conhecia. Não era apenas sobre ir, mas sobre se desprender. O barulho da festa começava a retomar, mas o mundo ao redor parecia irrelevante. Ela se viu perdida em seus próprios pensamentos, imaginando o que significaria uma vida em que sua arte realmente pudesse prosperar. O sol nascia um pouco mais brilhante a cada traço, mas a sombra de seus deveres ainda pesava em seu coração. Eduardo notou a dúvida em seu olhar e tomou a liberdade de segurar sua mão. Pense comigo. Sua arte pode contar uma história que o mundo nunca ouviu. Vamos mostrar isso a todos. Vamos levar suas cores para além das fronteiras. E no fim, se você não se sentir bem, você pode voltar. A proposta era tentadora. A ideia da cidade pulsando com energia, vida e oportunidades. Mas e se a cidade não fosse quem ela imaginava? Além disso, as vozes de seus irmãos ecoavam em sua mente e a expressão de luta de seu pai se fazia presente, um peso que ela não podia ignorar. Era como se estivesse diante de uma escolha impossível. Um caminho iluminado à sua frente, mas envolto em nuvens de incertezas. Você precisa me dar uma resposta, Maria. Temos que agir rápido, insistiu Eduardo. Uma nova proposta de exposição estava a caminho e ele queria que ela fizesse parte. O coração dela disparou com a ideia, mas a verdade era que se via em pé entre duas vidas. Sua escolha poderia redefinir tudo, não apenas para ela, mas para quem amava. Seria mesmo possível equilibrar os dois mundos, ou ela teria que sacrificar uma parte de si? Enquanto olhava nos olhos do barão, sentia a urgência crescer como uma tempestade prestes a se desatar. Como poderia decidir tão rapidamente? Com um último suspiro, ela disse: Eduardo, me dê um tempo. Preciso pensar. A resposta ficou pairando no ar, um dilema que iria moldar seu destino. Assim que as palavras saíram de sua boca, um novo sentimento a invadiu. A certeza de que a sua escolha mudaria tudo. E enquanto ela se afastava, perdida em seus pensamentos, Eduardo voltou para a festa. Mas agora havia algo mais em seus olhos. Ela poderia ser a artista que ele acreditava que fosse. Mas, e se no final, ao buscar sua liberdade, Maria descobrisse um lado sombrio dessa nova vida? O que ela realmente teria que enfrentar para realizar seus sonhos? O vento soprou levemente, trazendo consigo um aroma doce de flores e um toque de incerteza. Maria sentou-se à beira do rio, observando a água deslizar suavemente sobre as pedras. No fundo, o som da festa continuava, mas tudo parecia distante agora. Ela se sentia como uma navegante solitária, à deriva entre sonhos e deveres. Com os dedos, desenhou pequenas formas na areia, cada uma revelando uma parte de sua alma. As cores que sempre quis usar em suas telas
dançavam em sua mente, mas também havia sombras que a atormentavam. O rosto de seus irmãos aparecia à sua frente, inocente e esperançoso. E a imagem de sua mãe, cansada após um longo dia de trabalho sob o sol escaldante da roça, fazia seu coração apertar. Como poderia deixá-los? Haja como um pássaro, Maria, ela sussurrou para si mesma. Voe alto, mas sempre volte para o ninho. Porém, as palavras soavam vazias, sem o calor que ela desejava. O desejo por liberdade e sucesso a consumia, mas o amor por sua família pesava como âncora em seu peito. O que Eduardo dissera ecoava em sua mente. Era possível criar um caminho que unisse as duas vidas? Libertar-se sem deixar de lado todo o amor e responsabilidade que sentia? Maria levantou a cabeça, encarando o céu, tentando visualizar seu futuro. A cidade a chamava, mas o que ela realmente desejava era trazer um pouco dela para sua terra. E se Eduardo estivesse certo? E se ela pudesse pintar a vida de sua família e ainda brilhar nas galerias da cidade? Nesse momento, um ruído aproximou-se. Um grupo de crianças riu e brincou na margem do rio. Sua alegria era contagiante. Maria se lembrou do próprio eu que uma vez fora, sonhadora, confiante e imune às dúvidas do mundo. Sorriu ao ver seu irmão mais novo, Lucas, correndo atrás de um brinquedo de madeira feito à mão. Ele a avistou e seu rostinho iluminou-se com um sorriso que fez o coração dela se aquecer. Ele era tão pequeno e tão cheio de esperança. Maria sentiu uma onda de determinação invadir seu ser. O que Eduardo oferecia não era apenas uma chance para ela, mas também uma oportunidade de mudar a narrativa da sua família. O mundo poderia conhecer a história deles, não como apenas uma luta, mas como um conto de superação, cores vibrantes e paixão pela vida. Decidindo voltar à festa e enfrentar seus medos, ela se levantou, animação pulsando em seu peito. Cada passo que dava parecia mais firme, como se a decisão de lutar por seus sonhos a tornasse mais forte. Mas ao voltar, um pensamento inquietante cruzou sua mente. E se as pessoas da cidade não quisessem ouvir essa história? E se ela falhasse? Quando Maria atravessou a porta do espaço da festa, as risadas e a música a envolveram. Mas o ar estava denso de expectativas. Olhou ao redor e viu Eduardo conversando animadamente com outros convidados, seu olhar intenso focado em algo além das aparências. O coração bateu mais forte. O que ele diria quando ela tomasse sua decisão? E se ele a visse como uma artista ao invés de uma simples fazendeira? Eduardo percebeu sua chegada e se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de encorajamento e expectativa. Aquela era a sua chance de mostrar a ele, a todos, de quem ela era de verdade. Maria respirou fundo, mas antes que pudesse falar, algo inesperado aconteceu. Uma mulher conhecida da cidade com um olhar sarcástico aproximou-se de Eduardo e disse algo que fez os olhares se voltarem para Maria. Um murmúrio percorreu a multidão. Maria ficou paralisada. O que a mulher havia dito? Qual seria o seu impacto? E agora o que ela faria com isso? O coração dela disparou e a vontade de desvendar aquilo tudo tomou conta. Era hora de decidir. E não apenas sobre ir ou ficar, mas sobre aceitar quem ela era. E assim, enquanto os rostos se voltavam para ela, Maria sentiu a energia da sala mudar. Ela não estava mais ali apenas como a filha do fazendeiro. Ela estava prestes a redefinir seu próprio destino. Mas corresponderia ao que esperavam dela ou teria que lutar contra a maré? A verdade de seu coração ainda estava por vir. Maria se viu no centro das atenções, como um farol iluminado em meio à escuridão. A mulher, que tinha um sorriso que não chegava a ser afetuoso, olhou para ela com desdém. As palavras que saíram de seus lábios ecoaram como um tambor em sua mente. Ela não tem o que é preciso para estar aqui. O murmúrio que se seguiu fez seu estômago girar. O que as pessoas pensavam dela? As risadas divertidas e os sussurros maldosos eram como facas que cortavam suas esperanças. Mas no meio daquela tempestade de emoções, havia uma pequena chama de coragem. Maria ergueu o queixo, sua postura mudando repentinamente. O que seria necessário para se proteger, para ser ouvida? Você não me conhece, ela disse, a voz um pouco mais forte do que esperava. A própria surpresa a estimulou.
Você não sabe o que eu sou capaz. A sala estremeceu com a sua afirmação. Os olhares dos convidados, antes cheios de dúvida, agora estavam interessados, como se um novo enredo estivesse prestes a se desenrolar diante deles. Eduardo, que até então assistia tudo em silêncio, esboçou um sorriso. Ele havia visto a verdadeira Maria, a artista, a sonhadora, a lutadora. Sua presença ao lado da mulher desconhecida era uma demonstração de apoio, um empurrão emocional em direção à batalha que ela precisava travar. Se você é tão boa assim, me mostre, a mulher respondeu, disfarçando seu desprezo com um tom provocativo. Desafie-me. Maria sentiu suas mãos suarem. A pressão era imensa. Seria uma armadilha? Porém, o olhar de Eduardo era firme, encorajando-a a seguir em frente. Eu quero isso, pensou. Seja o que for que isso signifique. Vamos fazer isso, respondeu Maria, firme em sua decisão. Ela poderia criar sua própria narrativa, mesmo que isso significasse novamente desafiar o que as pessoas pensavam dela. A mulher sorriu, satisfeita por ter conseguido a reação que desejava. Então vamos fazer uma apresentação, disse ela, gesticulando com um ar de beleza artificial. Escolha uma obra de arte, algo que represente você. Se você conseguir impressionar todos aqui, a história de sua vida pode mudar. As palavras dela vibraram pelo ambiente, e Maria sentiu um misto de ansiedade e determinação. O que ela poderia mostrar? Qual parte dela conseguiria exprimir através da arte? O desafio era imenso, mas o calor do momento a fez lembrar de todas as inspirações que guardara em seu coração. Aquelas memórias poderiam se transformar em cores na tela. O som da festa diminuía enquanto ela começava a se mover, caminhando em direção a uma pequena mesa onde havia tintas e pincéis. Ao tempo que seus dedos orquestravam os instrumentos, Maria refletia sobre o que queria dizer. As histórias de sua infância, as risadas e as lágrimas de sua família, tudo iria se unir na sua pintura. O nervosismo cedeu lugar à criatividade. Cada toque no pincel traduzindo seus medos, inseguranças e, principalmente, a esperança que ainda vibrava dentro dela. As pessoas olhavam em silêncio e o ar agora parecia carregado de expectativa. Vamos lá, Maria. Mostre quem você realmente é, gritou Lucas, a voz dele cortando a tensão. Aquela energia que ele irradiava caía sobre ela como um bálsamo. Ele acreditava nela. Era suficiente para que Maria deixasse sua alma fluir. Finalmente, enquanto ela mergulhava na pintura, sentiu uma onda de emoção a invadir. O que antes era um fardo agora se transformava em um manifesto de sua luta. Maria se entregou à arte e à sua verdade, sem medo da rejeição que poderia ainda vir. Porém, enquanto o quadro ia tomando forma, algo a fez hesitar. Uma sombra surgiu atrás dela e o frio na espinha foi inconfundível. Seria a mulher que havia desafiado sua coragem? Ou seria outra coisa ainda mais inesperada? Maria, chamou Eduardo. O tom de sua voz era sério. Você precisa saber. O que está por trás desse desafio é mais profundo do que apenas arte. O que ele teria a dizer? O coração dela disparou. As palavras dele poderiam mudá-la para sempre. Maria parou por um instante, o pincel pairando no ar. A tela à sua frente, antes um campo vazio, agora refletia sua alma. Aquelas cores vibrantes dançavam como emoções contidas, porém a palavra de Eduardo ecoava em sua mente. O que poderia ser tão profundo? A sombra atrás dela se aproximou e Maria sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Sua pergunta saiu em um sussurro quase inaudível, mas a curiosidade a consumia. Eduardo parecia hesitar, como se escolhesse as palavras com cuidado. Esse desafio não é apenas uma forma de arte, Maria. É uma luta de poder. A mulher que você enfrenta, ela controla mais coisas do que você imagina. Isso pode não ser o que você pensa. O que isso significava? Um nó se formou em seu estômago. Maria respirou fundo, tentando absorver a informação. A mulher, com seu olhar de desprezo, poderia ser mais do que uma rival. Talvez fosse um símbolo de algo maior, um sistema que já havia tentado derrubá-la antes. Porém, antes que pudesse processar tudo, sentiu que o tempo estava se esgotando. O olhar dos convidados era fixo, aguardando o que ela mostraria.
Maria sacudiu a cabeça, tentando afastar as dúvidas. Não importava o que estava por trás do desafio. Ela tinha um objetivo, e isso ressoava mais forte do que qualquer medo. Então, com a determinação renovada, ela voltou a pousar o pincel na tela. Se aquela mulher quisesse uma apresentação, Maria iria lhe dar algo que ela jamais esqueceria. As cores começaram a se misturar. Os traços ganhavam vida. Maria deixou que sua história fluísse com cada movimento, representando sua luta, suas vitórias e o amor que sentia por sua família. Como que hipnotizados, os convidados assistiam enquanto a imagem se desenrolava. Ela queria que aquele momento fosse um grito de liberdade, um manifesto de quem era. O coração de Maria estava nas cores quentes do vermelho e no brilho esperançoso do amarelo, simbolizando suas batalhas e anseios. As sombras de azuis escuros mostravam suas inseguranças, mas, acima de tudo, havia um toque de verde vibrante para sua esperança. A sala se tornava um mar de murmúrios, e até a mulher que a desafiara parecia alucinar com a profundeza da pintura. Maria sentiu que o peso das expectativas a envolvia, mas também sabia que aquelas emoções eram dela. Ninguém poderia tirá-las. Quando ela deu os toques finais, a sala inteira prendeu a respiração. Um frio percorreu a espinha de Maria, não de medo, mas de empoderamento. Ela enfrentava sua própria verdade e estava pronta para mostrá-la ao mundo. Maria, Eduardo sussurrou, sua voz carregando um tom de admiração. O olhar dele a encheu de força, mas ao mesmo tempo havia algo mais, uma preocupação. Você precisa entender, depois que você desafiar essa mulher, a sua vida pode mudar de maneiras que você não pode controlar. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Mas então, um sorriso cortou seu rosto. Ela olhou de volta para a pintura e para aqueles que a cercavam. Estou pronta, declarou, mais para si mesma do que para ele. Maria, então, se virou para enfrentar aquela mulher, posição firme e coração pulsando. O olhar da rival carregava um misto de surpresa e fúria, mas também tinha um desafio. Maria percebeu que ali, mais do que seu talento, estava a sua essência. Vocês acharam que eu não tinha o que era preciso? Suas palavras ecoaram pela sala. Então aguardem, isso é só o começo. Mas mal sabia ela que, na plateia, rostos conhecidos se viravam com expressões de preocupação, e uma verdade obscura começava a emergir. Qual o real custo de enfrentar aquele desafio? Maria estava prestes a descobrir, e a sensação de que algo muito maior estava por vir deixava seu coração acelerado. O que ela não podia imaginar, porém, era que o que viria em seguida mudaria não só seu destino, mas o de todos ao seu redor. Maria sentiu seu coração pulsar intensamente, como se quisesse escapar do peito. A expectativa na sala era palpável. O silêncio pesado estava prestes a ser quebrado, e ela se perguntava se estava preparada para o que viria a seguir. A rival dela, Helena, avançou um passo. Seu olhar frio parecia atravessar a alma de Maria. Então você se considera uma artista? As palavras soaram como um desafio, uma provocação. A sala ficou em suspense. Maria respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Ela precisava ser forte, precisava mostrar que não havia mais espaço para inseguranças. Não me subestime, Helena. A arte é o que eu sou. E eu sou muito mais do que você pode imaginar. A resposta dela provocou um murmúrio na plateia. As palavras pareciam ter um peso maior do que ela mesma imaginava. A semente da coragem havia sido plantada e agora estava crescendo em seu coração. Helena não se deixou abalar. Veremos isso, Maria. Sua voz era suave, mas o olhar desdenhoso deixava claro que a rivalidade estava só começando. E então, diante de todos os olhares, Maria percebeu a oportunidade de se libertar de um fardo que carregava há muito tempo. Com um movimento rápido, ela puxou a tela em direção de Helena, como se estivesse apresentando a verdadeira essência do que era. Isso não é apenas uma pintura. É a minha história, minha vida, e um reflexo do que eu sempre fui. As cores vibrantes pareciam brilhar sob a luz suave da sala, e as emoções transbordavam da tela. Receosa, mas decidida, Maria começou a explicar cada detalhe.
cada cor que representava suas experiências. Este vermelho simboliza minha força, minhas lutas diárias. Ela travou, pois o peso das memórias começou a inundar sua mente, mas não podia parar agora. E este azul? Este azul é o medo que me acompanha, mas também é um lembrete de que eu tenho a capacidade de enfrentá-lo. A plateia escutava atentamente, em silêncio. Um leve tremor na voz de Maria fazia cada pessoa ali sentir a profundidade de suas emoções. Ela estava revelando mais do que arte. Estava abrindo seu coração. O brilho em seus olhos atraiu a atenção de Eduardo, que observava ansiosamente da lateral. Ele sabia que o momento de Maria era crucial. Mal sabia ela que a pulsação de seu coração não era só ansiedade, mas também um chamado para a transformação. A rivalidade entre Maria e Helena tomava uma nova forma. Não era apenas uma competição sobre quem era a melhor artista. Agora parecia ser um embate entre duas vidas, duas histórias, e o que cada uma delas representava na batalha pela aceitação e reconhecimento. Você acha que pode me vencer com essa arte sentimental? Helena interrompeu, forçando um sorriso ironizado. A vida não é só sobre cores, Maria. As pessoas precisam de mais. Maria sentiu a provocação em suas palavras, mas agora tinha um novo foco. Talvez você esteja certa, Helena, mas as cores são o que nos conectam. Elas são o que nos tornam humanos. A resposta dela foi como um grito de desafiadora. A tensão cresceu. O público estava dividido entre aqueles que apoiavam Maria e os que admiravam a confiança de Helena. Maria olhou novamente para sua pintura, impotente em saber que dali saíam seu passado e suas dores, mas também seus sonhos e esperanças. A conversa acalorada estava distante, mas Maria se sentia mais forte. Apesar da rivalidade, havia um pedaço dela que queria entender a mulher à sua frente. O que a tornava tão impenetrável? Antes que pudesse refletir mais, alguém fez uma pergunta do fundo da plateia, interrompendo o turbilhão de pensamentos. Mas qual é o custo real de tudo isso, Maria? A voz ecoou e a sala silenciou, todos aguardando sua resposta. Aquela era a verdade que Maria temia. O peso da expectativa, o temor do futuro e o preço que ela estava prestes a pagar. A tensão aumentou e uma realização apertou seu coração. Ela estava prestes a descobrir que, às vezes, a luta não acontece apenas na tela, mas dentro de cada um de nós. E o caminho à frente não era previsível. O que viria a seguir poderia destruir suas esperanças ou transformá-las de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Maria encarou a plateia, o olhar fixo em cada rosto. O murmurinho crescente ao seu redor se tornava um eco distante, uma melodia que ela se esforçava para ignorar. A pergunta que ressoava em sua mente não era apenas sobre o custo da arte, mas sobre o preço que estava disposta a pagar por sua própria verdade. Custo real, repetiu a jovem, mais para si mesma do que para o público. As palavras dançavam em seus lábios, e em um instante ela sentiu sua voz falhar. Mas a lembrança das lutas, das noites solitárias e das dores passadas a fortaleceram. Inspirou fundo, sentindo a vida pulsar em suas veias e falou: o custo é a verdade de quem somos. É o que nos faz humanos. É a dor de sermos vistos e, ao mesmo tempo, o alívio de sermos compreendidos. O silêncio se fez profundo. Até mesmo Helena pareceu hesitar, desviando o olhar como se, por um breve segundo, estivesse ouvindo uma música que só Maria podia escutar. O coração de Maria batia descompassado, mas havia uma força crescente nela, uma chama que não poderia ser apagada. E qual é a sua verdade, Helena? Ela se virou para a rival. O que você realmente quer transmitir com suas obras? Apenas vencer? Ou existe algo mais dentro de você que se esconde atrás dessa pose? Helena a encarou, o desdém sumindo por um breve momento. O ambiente parecia tenso, como se a temperatura houvesse subido, e todos esperavam a resposta. Eu quero controle, admitiu Helena, a voz baixa, quase uma confissão. Controle sobre o que as pessoas pensam e sentem. O poder de dizer o que é arte e o que não é. Maria ficou intrigada. A rival, que sempre aparentou estar acima de tudo, agora expunha suas inseguranças. O que ela havia considerado como arrogância,
agora soava como uma máscara que Helena usava para se proteger de suas próprias inseguranças. Mas essa vida é solitária, não é? Maria continuou tocando a ferida que Helena escondia. Não podemos controlar tudo, muito menos as emoções alheias. Por mais que tentemos, sempre haverá algo mais além do nosso alcance, algo que não podemos dominar. As palavras pareciam se espalhar pela sala, e Maria sabia que estava indo longe demais, mas não podia parar. Ela estava numa jornada de autodescoberta, e essa batalha não era apenas sua, era uma luta que todos enfrentavam. A plateia estava em silêncio absoluto, como se todas as emoções estivessem contidas. Eduardo caminhou um pouco mais para frente, a expressão de orgulho e admiração em seu rosto. Ele se perguntava se Maria sabia que estava transformando aquele espaço, quebrando não apenas suas barreiras, mas as de todos que a acompanhavam. A rivalidade que antes parecia uma batalha superficial, agora revelava profundezas inesperadas. Maria se voltou novamente para a sua obra, sentindo as cores palpitar sob a luz da sala. Ao invés de derrotar Helena, ela estava mostrando a todos, inclusive a si mesma, que a verdadeira arte é justamente isso: vulnerabilidade e coragem. Para mim, arte é uma conversa, não um confronto. É a possibilidade de ouvirmos uns aos outros. Ao terminar a frase, Maria sentiu que tinha lançado uma semente que poderia crescer além do ego e da rivalidade. Até que, bem no fundo da sala, uma voz firme irrompeu. Então, o que você propõe, Maria? Como podemos todos avançar a partir de agora? Ouvindo novamente a pergunta, Maria sentiu um frio na barriga. Aquela era a chance de não só se afirmar, mas de criar uma ponte onde antes havia apenas muros. Ela olhou para a plateia, para Helena, e percebeu o poder que agora lhe pertencera. Mas o que diria? Uma proposta concreta ainda não havia brotado em sua mente. Um desafio estava à sua frente, e naquele momento, a resposta poderia mudar tudo. Ela apenas precisava ter coragem de confirmar que uma nova fase estava prestes a começar, não só para ela, mas para todos os que a rodeavam. A arte não era apenas sobre competição, era sobre conexão. O olhar de Eduardo reforçou sua determinação. Mas alguma coisa a incomodava. E se tudo falhasse? E se ninguém aceitasse a proposta? Essas perguntas giravam em sua mente enquanto um novo capítulo se desenhava. Um que poderia trazer novas esperanças e, quem sabe, um novo entendimento entre eles. "Acho que eu preciso pensar sobre isso", respondeu Maria, um sorriso um tanto nervoso. O futuro que a aguardava parecia um misto de emoção e incerteza. O que mais ela precisaria descobrir para continuar essa jornada? Maria se afastou um pouco do microfone, sentindo o peso do momento se dissipar pela sala. O silêncio ainda pairava, mas algo mudara. As expressões da plateia agora eram de expectativa, como se todos esperassem que ela tecesse uma proposta mágica, capaz de transformar tensão em conexão. Olhou para Helena e viu um misto de desconfiança e curiosidade na rival. Era o tipo de olhar que desafiava e, ao mesmo tempo, esperava uma resposta. Entre a incerteza e a coragem, uma ideia começou a brotar em sua mente. E se a proposta não estivesse apenas em palavras, mas em ações? Em algo palpável que pudesse unir todos ali presentes? E se fizéssemos uma instalação coletiva? Maria sugeriu, o coração acelerado. Uma obra que envolva todos os artistas aqui, composta por nossas vivências e histórias. O que acham? O murmúrio na plateia se intensificou, misturando vozes de surpresa e entusiasmo. Maria sentiu uma onda de esperança a envolvendo. Ela continuou. Podemos nos reunir em uma oficina, onde compartilharemos nossas técnicas e, o mais importante, nossas verdades. Poderíamos criar algo que represente não só nossa individualidade, mas nossa união como comunidade artística. Helena avaliou a proposta, os olhos se estreitando à medida que pensava. Maria podia perceber que a rival lutava internamente entre a vontade de contestar e a possibilidade de colaborar. O clima de competitividade que sempre pairara entre elas começava a se dissipar, dando espaço a algo novo. Eduardo não perdeu tempo. "Gente, essa é uma ideia incrível. Imagina o impacto que isso terá não só na arte, mas na relação entre todos nós", ele disse,
sua voz entusiasmada ecoando na sala. Maria devolveu um sorriso sincero para ele, sentindo-se encorajada. As pessoas começaram a discutir, formando pequenos grupos para compartilhar suas opiniões. O hálito de criatividade fluía, substituindo o ar pesado da rivalidade. No entanto, apesar do momento de euforia, algo se chacoalhou dentro de Maria. E se a proposta falhasse? E se, em vez de unidade, ela apenas ampliasse as divisões existentes? Enquanto ouvia as vozes ao seu redor, seu pensamento se voltou para suas inseguranças. Como poderia liderar um projeto desse porte, quando tantas dúvidas ainda a assombravam? Helena, interrompendo os pensamentos de Maria, ergueu a mão. Posso contribuir com isso também. Palavras que surpreenderam a todos. Não sou ótima em colaboração, mas gostaria de tentar. A arte deve nos unir, certo? A plateia ficou em silêncio novamente, processando não apenas a afirmação, mas a fragilidade que Helena acabara de expor. O gesto dela parecia quase generoso, mas Maria percebeu que era uma tentativa de esconder sua vulnerabilidade atrás de um manto de força. Nessa troca inesperada de intenções, Maria viu uma oportunidade. Se Helena se dispusesse a ser parte disso, talvez pudesse levar consigo outros artistas e, juntos, transformarem um conflito em um diálogo. Mas ela sabia que esse caminho não seria fácil. Era preciso muito mais do que apenas boas intenções. Então vamos fazer isso acontecer, Maria respondeu timidamente, mas com determinação crescente. Precisamos definir um plano, escolher um local e, o principal, como vamos nos comunicar. Cada voz aqui é importante. Com um sorriso corajoso, Maria percebeu que a jornada dela estava apenas começando. Unidos por um propósito maior, cada um traria sua verdade, seus medos e suas esperanças. As interações daquelas horas poderiam transformá-las, mas sempre haveria o risco de desentendimentos. Enquanto as conversas começavam a fluir, o futuro parecia incerto, mas, ao mesmo tempo, preenchido por novas possibilidades. E no auge daquela reunião, um homem mais velho, que havia escutado tudo às sombras da sala, fez um passo à frente. Com uma expressão séria, ele anunciou: se vocês realmente querem ir a fundo nisso, talvez precisem saber de algo que mudará tudo. Tenho uma história para contar, uma verdade que pode impactar cada um aqui. O coração de Maria disparou. Que segredo poderia ser esse? Ela sentiu um frio na barriga, como se um novo mistério estivesse prestes a desdobrar as páginas de suas vidas de uma maneira que ninguém poderia prever. O homem mais velho respirou fundo, sua presença impondo respeito absoluto. A plateia estava em silêncio, cada um planejando suas respostas em sua própria mente inquieta. Maria podia sentir o olhar intenso dele, como se em cada um dos olhos daquelas pessoas houvesse um fragmento do que ele estava prestes a compartilhar. Eu sou Ricardo, começou ele, com uma voz rouca, mas firme. E estive aqui na cena da arte por mais tempo do que muitos de vocês têm vivido. O que quero contar não é apenas sobre mim, mas sobre vocês. Há anos, nesse mesmo lugar, eu presenciei uma briga entre artistas, uma competição que destruiu amizades e sonhos. E ao contrário do que muitos pensam, isso não se limita às telas. É a vida de cada um aqui que está em jogo. Os sussurros começaram a se espalhar entre os presentes, confusos e intrigados. Que histórias ele poderia ter que fossem tão impactantes? Maria estava ansiosa, mas ao mesmo tempo intrigada. Precisava saber. Naquele tempo eu também tinha uma rival, Ricardo continuou, olhando para Helena. Ela mordeu o lábio como se uma memória antiga estivesse ressurgindo. E como vocês, acreditávamos que a competição nos tornaria melhores. Mas no fim, nos dividimos, e o que nos restou foram lembranças ruins. Cada um foi para um caminho diferente, e a arte que poderia ter florescido se transformou em um amargo ressentimento. Portanto, eu diria uma coisa: não repitam nossos erros. Helena, intrigada, não pôde conter a curiosidade. E o que aconteceu? Vocês se reencontraram? A redenção? Sim, Ricardo respondeu, um sorriso melancólico surgindo em seus lábios. Houve um reencontro, mas não foi fácil. Foram anos de dor e arrependimentos. Perdemos tempo que não poderíamos ter recuperado.
Não deixem que o orgulho de vocês e a vontade de vitória ofusquem o que realmente importa: as ligações humanas. Essa instalação coletiva que vocês falam não é apenas arte. É uma chance de curar feridas passadas. Maria sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos ao ouvir a sinceridade nas palavras dele. A sua proposta, naquele instante, parecia ter uma nova profundidade. A arte era mais do que apenas uma expressão individual. Era uma voz coletiva, uma oportunidade de transformar e tocar vidas. Eu quero que vocês entendam que a vulnerabilidade é uma força poderosa. Ele prosseguiu olhando para cada rosto naquela sala. Se puderem se abrir uns para os outros, se encontrarem as verdades que cada um carrega, isso mudará tudo. Arte é sobre conexão. Nesse momento, o clima se transformou. O que antes era apreensão passou a ser empatia. Os artistas começaram a murmurar sobre suas próprias histórias, as lutas e os sonhos, como se as barreiras estivessem lentamente se desmanchando. O sabor do medo foi dando lugar ao perfume da esperança. Vamos fazer isso, Maria disse, sua voz cheia de convicção. Vamos nos tornar a voz dessa transformação. Precisamos encontrar um espaço não apenas para a nossa arte, mas para nossos sentimentos. Um espaço para dialogar sobre as fragilidades, não só os triunfos. E para isso precisamos de todos, mesmo aqueles que se sintam à margem, como eu tantas vezes me senti. Helena, agora mais solene, anexou suas palavras. Sim, isso está além de nós. Podemos realmente fazer algo significativo juntos. E para isso, precisamos ter coragem de escutar e aprender uns com os outros. O homem mais velho assentiu, satisfeito. Então estejam preparados. O caminho será exigente, mas a recompensa será uma arte que vai além de cada um de vocês. O que quero saber é: de quem são as histórias que ainda não foram contadas? O ar da sala estava pesado com expectativa, como se todos estivessem a ponto de compartilhar um segredo guardado a 7 chaves. Maria sentiu sua pulseira aperto no pulso, resistindo ao impulso de levitar. Ela sabia que alguma coisa estava prestes a ser revelada e que essa descoberta poderia mudar tudo. Que segredos estavam escondidos? Quem sairia da sombra para compartilhar sua verdade? O silêncio na sala parecia segurar a respiração, um momento suspenso, aguardando que alguém desvendasse um mistério guardado por tanto tempo. Maria olhou ao redor, sentindo a energia das histórias que brilhavam nos olhos de seus companheiros artistas. Ela sabia que a arte era poderosa, mas o que estava prestes a acontecer poderia ser ainda mais transformador. Finalmente, uma jovem artista chamada Beatriz se levantou. Com um tremor na voz, começou a contar sua história. Quando eu era criança, minha mãe era uma artista. Ela nunca conseguiu ser reconhecida, e quando ela desistiu de seu sonho, uma parte de mim também morreu. Sempre tive medo de seguir seus passos, mas algo em mim grita para que eu pinte. A sinceridade de suas palavras tocou a todos. Maria viu as lágrimas nos olhos de Helena e um brilho diferente nos olhos de Eduardo. Enquanto Beatriz falava, outras histórias começaram a surgir. Um artista idoso que sempre desenhou em segredo por medo do julgamento, revelou sua paixão ansiada. Uma mulher que lutou contra uma doença e usou a arte como terapia emocional, compartilhou como suas cores curaram suas feridas internas. Cada relato trazia à tona a dor e a beleza de viver, unindo todos em uma tapeçaria de experiências, anseios e esperanças. Maria notou a transformação na atmosfera. O que antes era um campo de batalha estava se convertendo em um espaço sagrado de compartilhamento. E quando chegou a vez de Helena, um sopro de tensão percorreu o ambiente. O que ela diria? Com uma expressão vulnerável, Helena começou a falar. Vocês sempre me viram como a rival. Por trás dessa fachada eu monetizei minhas inseguranças e medos. Nunca foi sobre ser melhor. Sempre tive uma necessidade desesperada de controle, porque não sabia como lidar com as incertezas da vida. As palavras dela ressoaram profundamente, como um eco que todos puderam ouvir, e a plateia aplaudiu quando ela terminou. Maria percebeu que até mesmo as barreiras entre elas estavam se desfazendo.
revelando o que sempre foi uma luta silenciosa pela conexão. Foi então que, tocada pela coragem coletiva, Maria começou a traçar planos. Vamos reunir todas essas histórias e transformá-las em uma exposição. Uma instalação que não só mostre nossa arte, mas que capture nossas vozes e experiências. Precisamos apresentar ao mundo não só nossas obras, mas o que somos juntos. A ideia foi acolhida com entusiasmo. Todos se levantaram, movidos pela empolgação e pela determinação de realizar algo que fosse além da arte. Maria sentia que ali estava a verdadeira essência do que sempre desejou, a unidade e a força da comunidade. Os murmúrios da plateia se transformaram em risadas e promessas. Uma nova história estava sendo criada. Nos dias que se seguiram, a cidade se transformou. A antiga tristeza e individualismo das vidas anteriores foram substituídos pelo espírito colaborativo que emergia. As reuniões aconteceram em todo canto, discussões fervorosas e planos que se entrelaçavam nas palavras de cada artista. Maria sentia seu coração vibrar com a energia de cada traço que colocava na tela, agora enriquecido pelas verdades que ouvia. O dia da exposição chegou, e o espaço estava repleto de visitantes, todos ansiosos para ver as histórias que apresentavam. Maria olhava as paredes cobrindo as obras, cada uma simbolizando uma vida, uma luta, uma esperança. Quando o público começou a fluir, as reações eram visíveis. Risos, lágrimas, olhares de conexão. A arte tocava as almas de quem presenciava, como se cada pincelada fosse um sussurro de amor. No auge da noite, Maria foi chamada ao palco. A sala se silenciou novamente. Ela olhou para Helena, para Eduardo, para cada artista ao seu redor e sentiu um calor de gratidão. Essa exposição não é apenas sobre arte, é um grito coletivo, uma celebração do que somos e do que podemos ser juntos. Se algo precisamos aprender, é que a beleza da vida se revela nas nossas vulnerabilidades. As palmas se ergueram e um sentimento de alegria e realização tomou conta do ambiente. A transformação que almejavam não era apenas na tela, era uma revolução emocional, um compromisso de fazer a arte prosperar em união, uma batalha que não precisaria mais ser travada em solidão. Maria olhou para a plateia com um sorriso radiante, sentindo que havia encontrado seu propósito. Os dias se passaram, e a vida de todos ali seguiu. Maria se tornou uma artista reconhecida, mas sempre carregando as histórias de suas raízes, como um farol que iluminava seu caminho. Eduardo se tornou seu parceiro, não apenas na arte, mas na vida. Eles construíram uma nova realidade, onde a conexão humana e a arte caminhavam lado a lado. E assim, no calor da terra da Bahia, cercada pelo amor da família e pela criatividade indomável, Maria finalmente aprendeu. A verdadeira liberdade vem ao aceitarmos nossas histórias e, juntos, apresentá-las ao mundo. Agora chegou sua vez de fazer parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecê-las. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível, porque a sua voz importa. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão transformadora. O seu apoio é a chave para que possamos continuar essa jornada juntos.